Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Processos Comunicativos e Produção Textual. É muito bom estar com você e poder partilhar o conhecimento. Então vamos lá. O objetivo da nossa primeira aula é entender como a comunicação se faz presente nos processos sociais. Então, por meio da comunicação, o sujeito ele consegue interagir com o meio, absorvendo o conhecimento do meio e nessa troca formando a tua personalidade ao longo do tempo, tá? Então é importante que a gente nesse momento compreenda primeiro os processos comunicativos, a questão da oralidade, para que posteriormente a gente consiga entender a evolução da comunicação, tá? Então aqui nós vamos trabalhar primeiro a modalidade da oralidade, que é o processo fundamental da comunicação, para que depois a gente trabalhe um pouquinho mais a questão do rebuscamento, né, da normatização e da parte de produção de texto. Então, olha só, o que nós temos de evidência ou de compreensão da definição de comunicação? Muitas vezes você já deve ter tido aulas, né, onde o professor diz que comunicação é tornar algo comum, e de fato é. Só que o que a gente precisa entender é que não é um processo tão simples. Apesar de ser um processo espontâneo, dinâmico, não nos cabe muitas vezes entender como este processo se efetiva. Então é importante para que você, né, garanta a credibilidade no seu discurso, na sua fala, na sua comunicação, é importante que você selecione os artifícios necessários para que você seja pleno e efetivo ao longo da tua trajetória enquanto, né, sujeito. Então vamos lá. Segundo França, essa questão da comunicação, ela está muito interligado ao processo de tornar comum, mas ao mesmo tempo interagir ao meio, né? E aí, o que é importante nós levarmos em consideração? Primeiro fato, todos nós nascemos e temos o conhecimento inato daquilo que nós herdamos dos nossos pais, né? Então, primeira fase do conhecimento, vocês verão ao longo do curso, na psicologia da educação, por exemplo, que todos nós nascemos uma tábua rasa e ao longo do processo de interação, essa tábua rasa vai sendo lapidada, tá? Então, aqui eu coloquei uma diversidade de cores para compreendermos que no meio do inatismo, nós nos relacionamos com esse montante, absorvemos aquilo que de fato faz parte para nós e aí selecionamos para que buscamos elementos de fato que favoreça a interação e a nossa comunicação. Então veja, né, a comunicação, apesar de ser um processo de relação social, ela é muito particularizada. Cada um de nós temos um processo de formação e cada um de nós absorvemos de acordo com as nossas particularidades. Então o formato da comunicação, o formato como o sujeito se coloca frente ao meio, ele é diferente um do outro. Então, muitas vezes, é o que garante para a gente algumas diversidades, né? Alguns desvios linguísticos, algumas dificuldades de interação, porque todos nós somos diferentes, tá bom? Então, olha só, segundo Jacobson, nós vamos seguir um pouquinho a teoria dele, uma vez que é um grande linguista na qual herdou essa teoria da comunicação relacionando emissor e receptor da matemática, né? Então, nós tivemos, por volta de 1948, um estudo muito forte na tentativa de compreender os possíveis ruídos da comunicação. E aí, mais uma vez, a interdisciplinaridade presente, Jacobson, linguista, percebeu que isso seria efetivo também aplicarmos as nossas teorias linguísticas. E aí, olha o resultado, que legal, né? Nós temos o emissor, o receptor e a mensagem. No primeiro momento, o que é importante nós entendermos? Todos nós temos o emissor como um papel de quem fala, né? Então, todos nós aprendemos que emissor é aquele que fala. E os canais que ele utiliza para esse recurso pode ser a fala, pode ser o registro da escrita, pode ser o movimento, através do silêncio ele consegue emitir alguma coisa, né? Então é aquele que consegue estar presente na vida da pessoa por meio do domínio da comunicação.
Então, nesse momento aqui, eu sou a emissora da comunicação e você é o receptor, tá? Você está absorvendo aquilo que eu estou propondo. Então, olha só, o emissor, ele codifica o conteúdo dentro dos conhecimentos que ele tem, né? Partindo lá daquela questão que eu coloquei no início da aula, os conhecimentos inatos, a relação que ele teve com o meio. Então, ele decodifica a comunicação, ele refaz a comunicação e ele passa para o receptor, tá? Através de um canal. E aí ele observa quais são os feedbacks que essa pessoa está tendo para que ele perceba se de fato a comunicação está sendo efetiva. Posteriormente a isso, é importante que compreendamos que o receptor também assume um papel importantíssimo no processo de comunicação. E o emissor, ele precisa observar as reações do receptor para ver se de fato está sendo efetivo e se existe a credibilidade do discurso no momento em que a fala está sendo colocada, tá? O receptor, ele decodifica a mensagem, ele expressa o feedback. Então, o que ele faz? Ele associa ao conhecimento, ele processa o assunto e ele faz o feedback aí. Então, olha só como o papel é importantíssimo, né? E não é só a questão do emissor, receptor e a mensagem. É importante que a gente consiga eleger um referente para poder colocar a comunicação de forma efetiva. É importante que a gente consiga compreender o que de fato é a mensagem, né? Qual que é o objetivo dessa mensagem. E aí, o que eu faço? Eu seleciono um canal, um meio de comunicação na qual eu consiga garantir que aquilo de fato vai ser absorvido pelo receptor, tá? E aí a gente tem a questão dos códigos linguísticos que nós veremos aí ao longo das aulas, que é a questão do signo linguístico, onde a gente tem a representatividade de um objeto por meio de algo que nós já temos aí absorvido enquanto conhecimento, tá? E aí eu coloquei para você um exemplo importantíssimo para entender um pouco na prática o que é um referente. Aqui a gente tem um exemplo. Cristiano encaminha uma mensagem a seu amigo e o convida para participar de uma ação solidária no espaço cultural da cidade. Vejamos lá. Primeiro fato, referente. O que é o referente? Isso aqui é um convite, né? É muito claro, Cristiana está fazendo um convite. E aí, qual é a mensagem desse contexto? É o que está de fato escrito. Gostaria de convidá-lo a participar e por aí vai, tá? É o conteúdo, a mensagem é o conteúdo. O canal, ela utiliza um canal muito hoje presente no nosso meio, né? O celular. E aí o código que ela utiliza é a língua portuguesa, né? E aí nós sabemos como que as variações desse contexto digital, certamente o formato da comunicação dela, ele vai estar associado ao canal na qual ela elegeu para se comunicar, tá? E aí nós temos o seguinte, as características do registro. Primeiro, eu preciso entender todo o conteúdo para que eu faça a seleção, de fato, do canal a ser colocado, né? Porque isso interfere sim. Por exemplo, eu vou mandar um currículo por e-mail no formato de uma linguagem digital abreviada, é cabível, não é? Não. O canal, ele é um canal errado, então possivelmente eu terei uma dificuldade na minha comunicação. Tenho que observar o meu receptor e aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que integrar esses dois elementos na tentativa de fazer uma comunicação efetiva, tá? E aí eu lanço uma pergunta para você refletir aí no seu dia a dia. Como estabelecer interação social por meio da comunicação? É um processo fácil? É um processo difícil? Né? Como que eu posso promover conhecimento? E aí nós temos basicamente algo a pensar, até para finalizar esse módulo, a questão do intercâmbio social, que é o quê? Que é quando, como o Vygotsky já colocou para a gente, quando eu consigo fazer a minha comunicação de forma natural, né? Por exemplo, aqui um bebê, sem interferência do meio social, ele faz a interação com o propósito de eleger alguma necessidade na qual ele está tendo. E aí eu também tenho uma parte a considerar, que é o pensamento generalizante. O que é o pensamento generalizante? Né? Eu parto, aqui a gente tem um conjunto de pessoas, né? Provavelmente numa reunião, e aí eu parto do pressuposto de que
as pessoas, elas se relacionam, elas trazem algo em comum para poder tratar um assunto específico, então torna-se geral, tá? É um pensamento generalizado. Ali eu tenho uma necessidade social e aqui eu tenho um ajuste onde eu sou obrigado a utilizar esse tipo de comunicação. Bom, por hoje é só. Eu espero que você, ao longo do curso, se envolva, acompanhe os nossos manuais, acompanhe as nossas questões e até a próxima. Olá! Agora sim chegamos na nossa aula 2, né? Após entendermos um pouquinho a questão do emissor, receptor, mensagem, é importante que nós entendamos neste momento a questão dos sinais linguísticos, né? É uma modalidade muito importante, básica, para que tenhamos aí um processo comunicativo mais tranquilo, mais suave, tá? Aqui nós temos o objetivo, que é apresentar os diferentes sinais linguísticos também como instrumentos básicos para poder agir sobre o meio, para que haja de fato aquela interação que nós havíamos comentado na primeira aula, tá? O que é importante nós entendermos aqui? Primeira coisa, os signos linguísticos, trazendo pelo nosso linguista Saussure, Ferdinand Saussure, ele traz o que? A relação entre o significante e o significado. Então, é claro que é muito teórico no primeiro momento, mas o que de fato ocorre aqui é que eu tenho um sinal que, quando eu observo esse sinal, eu consigo compreender o conceito sobre o sinal. Então, olha só, eu não preciso ter algo escrito sobre o sinal, né? Hoje, o emissor, o receptor, ele consegue bater o olho e compreender aquilo que o sinal significa a ele, tá? Então, olha só. É uma combinação onde eu tenho um conceito e uma imagem acústica. Então, eu tenho o físico e o que o físico me representa. E isso faz muito parte do nosso dia a dia, muito comum. Eu olho uma placa de trânsito, eu olho uma palavra, eu já sei o que ela significa. Isso já está naturalizado, mas é importante que você compreenda que isso faz parte das teorias da semiótica. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo de signo linguístico, onde eu tenho a palavra mesa, né, dividida aí M-E-S-A, todos nós sabemos o que mesa representa. Então, quando alguém fala a palavra mesa, nós já entendemos o que isso significa pelos nossos conhecimentos cognitivos, pela nossa interação social, eu já sei o que representa. E aí, a gente tem o desenho aqui da palavra mesa e todos nós sabemos para que serve a mesa, um objeto na qual eu posso colocar algo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E vamos para a segunda parte. Entendendo que os signos linguísticos, eles trazem inúmeras variações, é importante que você compreenda que ele pode seguir as características da arbitrariedade, né, que é o quê? A criação de milhares de palavras para designar alguma coisa. Então, olha só. Voltando ao conceito anterior, eu tenho a palavra mesa. Quando eu trago isso para o inglês, table. E aí, tanto table quanto mesa, ele me corresponde, eles têm a mesma finalidade. Olha só que legal. Apesar das variações de língua, as pessoas culturalmente compreendem que table e mesa traz o mesmo significado. Existe uma alteração do significante, voltamos lá à parte de signos linguísticos, mas eu conservo o significado daquilo que me representa. Então, isso é o que faz com que nós, apesar de termos essa diversidade de línguas, nós conseguimos compreender a finalidade dos objetos e a gente consegue aí instituir uma comunicação efetiva, tá? Também os signos podem trazer a questão da convencionalidade, que é o quê? Culturalmente, utiliza-se o termo para usar alguma coisa que já está vinculado à comunidade. O que ocorre no grupo é a obrigatoriedade em utilizar os termos da sociedade. E aí nós vamos ao exemplo, tá? Voltando de novo à questão da mesa, como eu coloquei, existe uma variação da forma, mas eu tenho o mesmo significado, a convencionalidade. Então, o formato do signo linguístico é este formato. Eu tenho a arbitrariedade, que eu tenho a variação da escrita, a variação, do elemento físico em si, porém, eu tenho a mesma significação. A semântica, o sentido, ele me permite
contextualizar o objeto em aspectos diferenciados, em linguagens diferenciadas. Olha como é importante a gente entender essas bases aí que a semiótica nos traz, tá? Então nós temos ainda a questão, falando um pouquinho dos sinais, nós temos o ícone, o símbolo e os signos linguísticos que estão no nosso dia a dia aí para poder promover uma comunicação um pouco mais simples, uma comunicação mais formalizada, ou melhor, mais informalizada, onde o sujeito se sente mais à vontade para poder interagir com o meio. E aí eu coloquei para vocês aqui que os sinais, eles podem ser de caráter natural e convencional. Vamos usar um exemplo para facilitar essa compreensão do que é natural e do que não é natural, tá? Caráter natural, eles estão associados aos fenômenos naturais. E aí, eles trazem algumas ações do receptor daqueles sinais frente àquilo que ele está vendo, que ele está ouvindo, que ele está sentindo. São as percepções que motivam a reação do sujeito frente ao meio, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a fumaça natural. Quando eu vejo a fumaça, eu sei o que ela me representa e aí eu ajo sobre isso. Então, olha só, é um caráter natural. Ninguém precisa dizer, ali tem uma fumaça, né? Eu tenho que correr atrás de um extintor. Naturalmente, o indivíduo já é conduzido a compreender que existe uma situação de risco e que ele tem que atuar sobre ele, tá? Então, isso ocorre, esse fenômeno ele ocorre de forma natural. E aí eu tenho o caráter convencional, na qual foi colocado para nós, né, de forma que eu veja e eu atue também sobre ele, mas de uma forma obrigatória. Por exemplo, quando eu estou dirigindo meu carro, e aí tá lá, farol vermelho, né? Apareceu, não está escrito farol vermelho, pare neste momento. Até porque, assim, a reação do sujeito no volante, né? Ela exige algumas práticas efetivas. Então, até que eu consiga ler o que aquela placa me traz, eu preciso ser imediato a reação. E aí, pela cor vermelho, já foi me instituído que eu preciso parar. Não existe nada que descreva o que eu tenho que fazer. Então, esse caráter é um caráter convencional, foi estabelecido no meio social de forma que a regra exista para que assegure o sujeito quando no meio na qual ele está sendo conduzido. E aí a gente tem, né, o sinalizador padrão de trânsito, qualquer lugar que eu vá, isso aqui é padrão e as pessoas conseguem compreender que eu preciso parar. Quando é vermelho, amarelo, atenção, e o verde eu posso prosseguir. Nós temos ainda, associados a questões dos sinais, os ícones, e os ícones, eles são totalmente motivados. Então, eu olho, por exemplo, aqui para Carlos Drummond de Andrade, e aí eu vejo que ele tem todos os traços de Carlos Drummond de Andrade, né? Então, olha só, eu vou preservar todo o contorno do desenho, é para garantir a compreensão do único objeto. Eu não vou trazer inúmeras interpretações. Aquela estátua que está no Rio de Janeiro, ela é Carlos Drummond de Andrade. E todas as pessoas que olham já remete e já compreende o quão, né, foi favorecido tê-lo enquanto poeta. Nós temos os símbolos, e os símbolos, ele é menos motivado aqui, os ícones na qual nós colocamos no slide anterior. Por que que ele é menos motivado? Aqui eu coloquei um gatinho, que possivelmente alguns vão olhar como um gato apenas levantando a mão, e outros vão olhar como o símbolo da sorte. Muito comum aí nos comércios de vila, né? As pessoas colocam para garantir a sorte. Então, olha só, por que que eu coloco que o gatinho aqui com a mão estendida, ele é menos motivado? Porque ele varia de acordo com as pessoas, o que esse gato representa. E aí eu tenho as variações de interpretação. Então, por isso que ele é menos motivado, tá? Então, muitas pessoas, elas absorvem objetos que trazem para elas algum símbolo de sorte, algum símbolo de lembrete, mas são coisas muito particularizadas. Então, por isso que ele é menos motivado. Não precisa significar uma única ideia, ele traz as variações de acordo com as necessidades das pessoas.
E os signos linguísticos? Os signos linguísticos são motivados ou não são motivados? Sem motivação alguma, tá? Os signos linguísticos, eles são arbitrários e não há qualquer tipo de ligação. E aí o que acontece? É que eu coloquei no exemplo, criança, menina, piá, tudo isso nos remete à infância, né? Então, assim, as palavras que foram geradas no nosso contexto da língua portuguesa, ela traz apesar de elas terem inúmeros significados, elas não têm uma motivação, ela não remete a um objeto. A palavra foi criada para que nós utilizamos conforme o que está escrito no dicionário. É por isso que não tem motivação. E aí é importante nós levarmos aqui que o significado não possui semelhança quando eu falo de signo. Só que o comunicante, ele tem o tempo inteiro que interagir com as palavras, que compreender os significados, para que o quê? Para que haja integração desses conhecimentos nos seus modelos mentais, conforme eu coloquei lá no primeiro slide, e para que ele consiga utilizar da melhor forma possível, dentro de um contexto especificado, tá? O comunicante, ele particulariza a aparência física e cria a sua própria significação. Então, olha, ainda que haja a imposição das normas, né, da gramática normativa sobre o aspecto de criação de vocábulos, as pessoas vão conduzindo a criação dos vocábulos de acordo com o contexto e de acordo com a sua necessidade, tá? E aí eu tenho um resumo da aula, onde a gente precisa compreender que os processos iniciais, né, eles ocorrem primeiro no formato oral, e aí ao longo da vida, né, isso vai sendo transmitido num contexto mais formal, por meio da escrita. Eu preciso ter uma relação muito íntima com o objeto, no que ele representa, e aí eu começo a pensar na acomodação do conhecimento. Então, quando eu enxergo o que aquele objeto, ele me traz importância no meu conhecimento, na minha cognição, eu vou absorver, eu vou incorporar e eu vou começar a apropriar desses modelos para poder estabelecer relação com o meio social. E aí eu dou a dica para você, dar uma pesquisa nesse vídeo na qual ele trata um pouquinho essa questão da necessidade de interagir e de se fazer comunicante. E aí você tem a relação entre sujeito, né, emissor, sujeito-receptor, com alguns desvios de comunicação, e aí a tentativa da pessoa se estabelecer enquanto comunicante. Muito obrigada pela tua participação, espero que você esteja apto a participar das nossas atividades, dos nossos exercícios. Não deixem de acompanhar também o manual, né, o guia didático do aluno, porque lá tem maiores detalhamentos que eu tenho certeza que você vai acompanhar. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Olá, vamos agora para a nossa aula 3 do capítulo 1. E agora nós vamos começar a olhar a questão da oralidade e a vertente da escrita. Comunicação oral, interação social, evolução da língua ao longo do tempo, ao longo das culturas, para a gente conseguir conduzir a questão da escrita. Então, a primeira coisa que é importante nós lembrarmos é o processo de desenvolvimento da fala interligado à formação de diferentes culturas. Então, olha só, ainda que a fala é um processo dinâmico e ela evolui, é importante que você considere também que as particularidades das pessoas que integram a fala, as mudanças de cultura, as mudanças de comportamento, que também interferem no processo de comunicação e da efetividade da interpretação do negócio. E aí, olha só, vamos pensar que existe hoje, inclusive, algumas disciplinas que tratam separadamente a questão do desenvolvimento da fala e a comunicação escrita. Então, existe uma vertente, existe uma divisão, existe uma dicotomia a respeito desses dois elementos, na qual muitas vezes pode trazer aproximação ou diversidades, tá bom? E aí é importante que você entenda que, independente da questão da oralidade da escrita, o nosso objetivo, então, enquanto comunicantes, é estabelecer ainda a questão da interação social. E aí, o primeiro questionamento que surge para você que está aí: o que evolui mais?
A fala ou a escrita? O que é mais dinâmico, a fala ou a escrita? Certamente a fala. Por quê? Porque a fala, ela não é regida de regras. A fala, ela é regida pela necessidade do comunicante, pela necessidade do contexto, pela necessidade do receptor. E aí, a escrita já difere um pouquinho, porque a escrita ela é baseada em regras, ela é baseada em normas, então ela engessa o emissor no processo de comunicação. Só que, muitas vezes, essa questão do desenvolvimento mais para escrita ou mais para oral pode trazer alguns desvios de comunicação e aí a gente pode perder o quê? A relação entre os comunicantes e aí eu perco aquele objetivo inicial que nós havíamos falado, que é a questão da interação social. Olha só, primeiro é importante nós considerarmos que não é tão simples o processo de comunicação oral. Aqui nós temos o teórico Zupter, na qual ele traz algumas fases importantes a serem consideradas. Primeira coisa, quando a gente fala da oralidade caracterizada pela primária imediata, o que a gente tem nesse aspecto? É a língua falada comum, simples, sem interferência de qualquer regra. Não apresenta contato nenhum com a escrita. Esse tipo de comunicação, esse tipo de linguagem, ele é efetivo em todos os meios. Todas as pessoas já fazem isso de forma natural. Todos nós falamos sem qualquer tipo de interferência, porque nós absorvemos ao longo do nosso desenvolvimento essa questão de como se comunicar frente ao meio. E aí trata um estilo de comunicação que não restringe a qualquer tipo de desconhecimentos de regra. Então, todos nós falamos, tá? Posteriormente, nós temos aqui considerar o quê? Nós temos a questão da oralidade que traz essa mistura entre a escrita, então os artifícios da escrita e a oralidade imediata, então a fala imediata, né? Esse tipo, eu diria o seguinte, que esse tipo de usuário, quando ele entra nesse estágio, né, de comunicação mista, de oralidade mista, ele consegue trazer uma versatilidade de comunicação. Ele consegue atuar tanto no ramo da formalidade quanto no ramo da informalidade. E aí o que acontece? Ele tem as regras, ele sabe conduzir de forma coloquial, porém com cuidado as regras da escrita. Então ele consegue se estabelecer, ele é efetivo na fala e ele é efetivo, por quê? Porque ele utiliza as bases da escrita para poder ganhar credibilidade frente àquilo que ele tem colocado enquanto mensagem. Posteriormente, e a última, eu diria, segundo o teórico Zupter, né, a gente tem a questão da oralidade secundária. A oralidade secundária é aquele sujeito que ele só se comunica em detrimento às regras da escrita. Então, vamos dizer aqui, não é aquela linguagem coloquial, não é aquela linguagem mais informal, é aquela linguagem extremamente normatizada, tá? Então, olha só, a gente aqui tem, eu coloquei inclusive uma característica, né, de duas pessoas muito bem vestidas, com terno. O estilo de linguagem que talvez essas pessoas estejam utilizando aqui são linguagens extremamente normatizadas, tá? Sem qualquer tipo de informalidade. E aí, o que é importante nós levarmos em consideração? Um cenário, né? Porque o que aconteceu? A gente tem essa mistura de públicos, mas é importante que a gente compreenda que o processo de industrialização, ele facilitou para que nós tivéssemos essa mudança de comportamento em frente à língua. Então, eu não sou mais atuante somente da língua falada primária, né, uma língua simples, coloquial, sem qualquer tipo de regra. Com a industrialização, nós fomos obrigados a sermos conduzidos a um maior meio de leitura, a um comportamento diferenciado. Eu tenho a descentralização do poder, então antes, lá na história, por volta da Idade Média, a gente sabe o quanto que nós não tínhamos acesso às informações, né? Então a informação ela era conduzida
pela alta burguesia, pela igreja, então as pessoas não tinham acesso, então era muito comum elas utilizarem aquela característica da língua primária, conforme eu citei nos slides anteriores. Depois nós tivemos também, com essa descentralização do poder, essa mudança do ensino, um ensino muito mais versátil, um ensino aberto, onde coloca para que as pessoas tenham essa transformação diária e efetiva, também melhorou nos trâmites da burocratização, que era uma coisa que tinha que seguir, né? Então, hoje a gente percebe o seguinte, que o conceito de comunicação nas escolas, ela adquiriu um outro aspecto, um aspecto importante, porque ela traz a realidade do aluno e aí o professor ele transforma essa realidade para que ela fique mais rebuscada, atingindo aí os objetivos da escola, mas também respeitando a individualidade do aluno. Então, olha só, toda essa mudança, ela trouxe um novo perfil da modalidade aí dos usuários da língua. E aí, uma questão para que nós discutamos juntos, né? Ocorre o preconceito linguístico no âmbito social? Uma vez que eu estou num contexto, eu tenho que comunicar de uma forma ou não? É aceitável aquele tipo de comunicação? As pessoas me enxergam como uma boa comunicante? Então é importante que a gente comece a pensar nisso. Pode ocorrer interferência no processo de interação social? O preconceito linguístico, ele pode trazer divergências, afastamentos? Por que isso ocorre? Então, tudo isso são questionamentos que fazem com que a gente compreenda que, primeiro, eu preciso reconhecer que todo conhecimento, ele pode trazer alterações comportamentais. Eu preciso reconhecer que o contexto também tem que ser considerado no processo, olhar as oportunidades e adequar a minha comunicação. Porque, por hora, eu preciso colocar um estilo de comunicação secundária, mas existem momentos que eu preciso trazer a comunicação primária. De fato, quando eu tenho boas leituras, quando eu tenho boas práticas de conhecimento, eu consigo ser muito mais efetivo no processo de comunicação ao longo do tempo. E tudo isso, né, nos favorece em relação ao desenvolvimento social e como parte integrante também do desenvolvimento econômico do país. Vamos pensar que, numa análise geral da história, existe uma agilidade, uma tendência à agilidade da informação. Então, sempre o usuário ele vai passar por transformações de linguagem. Hoje a gente tem, por exemplo, muito forte a questão da interferência digital no meio comunicativo. E é importante que a gente compreenda o seguinte, que qualquer linguagem ela é bem-vinda. Por quê? Porque existe uma necessidade a ser reconhecida, mas não deve se perder a história da língua. Eu preciso sempre entender que todas as fases de desenvolvimento da língua, ela prospera para que nós compreendamos qual é o perfil que nós temos que estar mediante a um certo contexto. Aqui eu coloquei um exemplo, uma conversa de bar, para a gente refletir um pouquinho. Albuquerque diz, por obséquio, senhor, queira conduzir-me ao toalete? Vejamos o contexto, né? É uma conversa de bar. E aí o garçom diz, pois não, entendo que o senhor deseja ir ao banheiro, mas pediu algo antes? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo efetivo da questão da comunicação secundária, mas eu tenho uma interferência, né, de contexto. E aí o garçom até compreende, porque ele sabe do histórico da evolução da língua. Toalete, ele já entendeu que é banheiro, mas as outras palavras ele não compreendeu, porque isso já foge do contexto dele. Então aqui a gente vê uma dificuldade em relação à comunicação por conta de seleção de vocábulos inadequado frente ao contexto. E aí vou lançar um desafio para você para finalizar esse módulo. Observe a partir de agora qual que é o estilo de linguagem dos seus avós.
eles se diferem muito do de vocês? Existem alguns vocábulos que eles utilizam e já não está mais em uso? Verifique a forma que seus filhos conduzem a comunicação. É importante que você comece a enxergar como a língua evolui a partir da sua prática diária. Os seus avós, os seus pais, os seus filhos certamente falam diferente. Obrigada pela tua participação e nos vemos até a próxima. Anotem as diferenças linguísticas para que a gente possa rever num outro momento. Até a próxima!